Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o comportamento do cônjuge, daquele que se apartou, né? Algo que é muito comum e que nós ouvimos o tempo todo, quem trabalha com restauração de casamento, é o seguinte, né? Nossa, antes, quando ele estava no casamento, na santificação aqui ao meu lado, ele abominava esse tipo de situação que está vivendo hoje, né? A mesma coisa também para os homens, né? As esposas, né? Ou seja, abominavam as amigas que adulteravam, estavam sempre falando mal, adulteravam as amigas que estavam na balada, se prostituindo, bebendo, elas criticavam, falavam, isso não é comportamento de mulher, uma mulher honesta, uma mulher de família, e hoje estão lá fazendo a mesma coisa. Os homens, os maridos, abominavam o adultério, hoje estão adulterando, abominavam a mulher fácil demais, né? Aquela que eles olhavam e falavam, meu Deus, essa daí sai com todo mundo, e hoje está lá ele saindo com aquela que sai com todo mundo, abominava sei lá, prostituição, está se prostituindo, abominava a prostituta, hoje está lá saindo, se envolvendo com prostitutas. A gente olha e a gente fala, meu Deus, não é coerente, não é coerente. Eu sempre falo, né, lá no grupo com as meninas, que eu falo, sempre dou um exemplo, né, do meu marido, ele é executivo, e teve uma época que ele estava se envolvendo com uma mulher que era dançarina de funk. Pensa no homem que odeia funk, é esse. E a moça, ela literalmente, ela se apresentava em shows, em palcos, né, nas comunidades, literal, literal. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, meu Deus, eu acho que eu tô totalmente fora da caixinha, ou da casinha, não sei como que é o ditado aí do mundo, e eu acho que eu entendia errado esse homem, não é possível que esse é o mesmo. E graças a Deus, essa moça, eu acredito que ela já tinha origem, né, origem cristã. Eu passei a orar por ela, jejuar por ela. Eu não estou dizendo que foram as minhas orações, não, mas eu acho que toda uma família por trás buscando pela vida dela, sabe? E ela voltou para os caminhos do Senhor, aí passou um tempo, ela nem se interessou muito, assim, nem foi aquele também se apegou. Acho que foi só a curtição ali mesmo, sabe? Infelizmente, o mundo está muito fácil hoje, né? A facilidade do sexo, né? Ou seja, as pessoas estão sem critério algum. E e ali eu vi, assim, ela voltando, assim, ela deu uma sumida, assim, acho que eles passaram um mês, mais ou menos, junto, um pouco mais, e aí, de repente, ela deu uma sumida quando ressurgiu, na época que eu stalkeava muito, né, ela ressurgiu já cantando louvor na igreja, e aí eu comecei a glorificar a Deus, falei, nossa, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E essa moça até é uma prova, né, por que que eu falei que eu achava que ela já tinha origem cristã? Porque o diabo, né? Quando ele vai destruir a vida do homem, ele vai usar aquilo que a pessoa abomina. Primeiro, ele vai gerar na pessoa o prazer por aquilo, a vontade, o desejo daquilo que ela falar, cair na própria testa, né? Cuspir pro alto e cair na testa, tem um ditado que diz isso. E eu vi isso acontecendo aqui também, meus irmãos. Esse foi um exemplo que eu citei para vocês, mas eu passei por muitas outras coisas. E eu vou mostrar aqui na palavra do Senhor e depois vou explicar um pouco com base na palavra de Deus por que que isso acontece. Vou ler aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, eu vou começar a partir do 3, que eu acredito que não preciso ler tudo, porque eu quero ensinar aqui para os irmãos no dia de hoje, né? Diz assim, ó, a partir do 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, né? O chefe dos eunucos lá eram os penais, aqueles que atendiam às ordens do rei, particularmente treinavam, preparavam as pessoas para servir ao rei. Que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos de ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da sua mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Judá da tribo de Israel, já os rapazes que foram tirados.
Eu vou falar dos 4 rapazes que foram tirados, dentre eles, é, eu não lembro quais eram, mas eram príncipes reais das tribos, né? E eu acredito que seja, é, não lembro qual, não vou arriscar porque eu não vou lembrar e vou falhar com os irmãos. No 6, assim, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber. Aqui eu vou ler os nomes a qual foi dado a esses jovens, mas o que que eu quero trazer com base nesse áudio de hoje? Que aqui nós estamos falando da Babilônia, né? Nabucodonosor era rei da Babilônia. A Babilônia, irmãos, assim, na literal, a tradução do hebraico, né, da palavra Babilônia, significa grande confusão. Ela era tida como uma cidade de devassidão, uma cidade grande, muito grande, confusa, mas totalmente construída sem nenhum planejamento. Sabe quando você vê esses bairros assim que é construído sem nenhum planejamento? Nem vou citar esse tipo de coisa para não parecer preconceito, mas aquela comunidade onde você vê que tem muita prostituição envolvida, mas você olha também, você vê que não posso falar isso porque eu vou trazer aqui um preconceito que eu não vou saber sair disso depois. Mas eu acredito que só com isso os irmãos já entenderam que não é um preconceito, é só para trazer uma analogia na mente de vocês, que assim era a Babilônia, sabe? A Babilônia era uma espécie de uma comunidade, entendeu? E lá era totalmente pagã, não tinha adoração, lá era outros deuses. Então, quando esses jovens são levados, são retirados das tribos e são levados para servir ao rei, ali eles têm o nome deles alterados, né? Se mudou. O chefe dos eunucos, ele alterou o nome desses jovens, e eu vou ler para vocês o nome desses jovens, mas o que eu quero explicar com essa palavra? Que assim, ó, sempre que alguém for tirado do seu lugar, né, da sua terra, da sua origem, e for levado cativo a um outro lugar de degradação, essa pessoa ela vai se contaminar. E lá o diabo, as opressões, o mundo que ela vai viver vai alterar quem ela é, a sua imagem diante dos próprios olhos dela. Ela vai conviver com aquilo e ela vai ter a sua origem alterada. Lembrando que aqui esses jovens, eles eram hebreus, né? E eles foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Igualmente é o cônjuge que se aparta. Ele foi levado cativo. Por mais que exista o tema caráter, que alguns, né, ou seja, o caráter já vinha desse caráter, mas até o caráter foi ali tocado pelo maligno e foi alterado esse caráter mesmo. Ele potencializa o caráter. Nós homens, né, homens que eu digo ser humano, nós temos a humanidade decaída de Adão e Eva. Então, ou seja, o diabo quando entra, ele não entra para brincar. Ele entra para destruir sua autoimagem. Eu lembro, nunca tive problema de anorexia, mas eu lembro que quando eu caí no deserto, eu lembro que eu me olhava no espelho e eu me via gorda. Gorda é gorda mesmo. Eu tenho 1,69 m, na época eu devia pesar meus 56 quilos, aí no desertão mesmo, eu acho que eu perdi uns 10 quilos, eu fiquei muito magra. Eu lembro que tinha roupas que caíam muito em mim, depois eu fui recuperando o peso, mas eu demorei um bom tempo com problema de autoimagem, de me olhar ao espelho e achar que eu estava gorda. Eu não sei explicar para vocês na mente. E era o diabo desfigurando realmente a minha imagem. E é igualmente que ele faz com aquele que ele leva cativo. Ele vai desfigurar a imagem daquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa escolher com quem andar. Por quê? Porque, dependendo da sua companhia, vai corromper os maus costumes, né? E ali, por exemplo, Salmo 101 também fala que a gente precisa tomar cuidado com a mesa dos escarnecedores. Se são alertas que a Bíblia está trazendo para nós, a gente precisa ficar vigilante. E é por isso que eu digo, se a vontade de Deus é restaurar a nossa casa e a nossa família, a gente tem mais é que lutar e esperar mesmo na vontade do Senhor. Porque assim como o diabo tem todo esse poder de influência sobre o homem, imagine Deus. Deus não está lutando braço de ferro com o diabo. Deus ele entrou para consertar, para arrumar toda a bagunça que nós estávamos fazendo da nossa vida.
Mas a gente precisa também ser realista e entender que nada é da noite para o dia, e nem pode ser, porque senão nós ficaríamos e nos tornaríamos filhos mimados. Filhos que a gente vai lá, erra, 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 e de repente, com o estralar de dedo, Deus coloca tudo em ordem. Não, a gente precisa fazer por onde merecer e valorizar. Não lembro se foi no vídeo de sexta-feira ou de quinta-feira que eu falei sobre por que Deus precisou enviar as 10 pragas. Primeiro, para mostrar que existia um Deus maior, que os israelitas não precisavam temer aos deuses de Faraó, porque existia um Deus maior, que o Deus deles era muito maior. E depois, por que Deus mandou Moisés ir lá, dar o recado que ele ia resgatar o povo e depois deixou lá em stand-by, ou seja, não voltou mais ali para fazer aquilo que ele havia prometido? Porque o povo precisava entrar naquele processo de valorizar aquilo que Deus vai dar. O deserto também, eu lembro que quando eu estava assim, eu falava, Senhor, o que eu ainda preciso mudar? Sabe, o que eu preciso mudar? E eu pedia sinais, eu falava, Senhor, traz levante. Antes de falar para vocês que eu gosto de levante, eu falava, Senhor, traz levante para eu entender aonde eu preciso mudar. E aí não acontecia nada, aí eu fazia jejum, orava e falava assim, se é com meu marido, então me manda um sinal tal, se o tratamento hoje é com ele. E ali o Senhor confirmava através daquele sinal, e eu entendia que era o tempo do deserto dele caminhar também para poder valorizar aquilo que Deus ia dar a ele. Porém, em mim também seguia um tratamento do Senhor, tratamento de também saber que o tempo do Senhor também iria chegar, e quando o Senhor me entregasse aquilo que eu estava tanto pedindo e clamando, eu também valorizaria. Então, e precisa doer. O ser humano só valoriza aquilo que perde. Então, vai doer, a gente vai gemer, mas se a gente esperar com confiança, o Senhor vai trazer. Então, por que hoje, para finalizar o vídeo, por que hoje o seu marido, sua esposa está lá fazendo tudo aquilo que ela abominava? Porque o diabo entrou e influenciou o caráter. Mas o nosso Deus, que é Pai, ele também vai chegar o dia que o seu cônjuge vai dar espaço, o Senhor vai entrar, como entrou na vida de Gomer, e vai influenciar o caráter também para o bem. Minha mãe tinha um ditado que dizia que todo mal não dura, assim também como todo bem não dura a vida toda. Nem lembro, eu sou muito péssima para ditado, irmãos. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. As meninas brincam até, que fala, como é que aquele ditado que eu falo aqui no vídeo. Vamos lá, vamos finalizar falando sobre o nome que foi dado, né, pelo chefe dos eunucos. A Daniel, que Daniel no hebraico significa Deus é o juiz, foi dado o nome de Beltesazar. Beltesazar, que significa aquele que protege a vida do rei. Olha só. A Ananias, que no hebraico significa Jeová é misericordioso, foi dado o nome de Sadraque. Sadraque não tem um significado assim, não encontrei em nenhum lugar quando eu fiz o estudo que eu li. O mais que bateu as informações foi que significava Marduk, e segundo o que dizem os especialistas, Marduk era um tipo de um deus pagão. Todos eles, quando foram alterado o nome, foi assim como foi tirado a origem do nome deles, né, que era totalmente levada ao Senhor, com referência a Deus, foi também dado novos nomes que faziam referência aos deuses pagãos. A Misael significava Deus, quem é como Deus. E Mesaque significava também o nome de um deus pagão, que se chama Aku, uma coisa assim, a referência desse nome. E Azarias, que significava a quem Deus ajudou, ou que Deus é a minha força, foi dado o nome de Abednego, que significa servo do Deus Nego, ou do Deus Nebo. Eu encontrei esses tipos de resoluções. Mas olha só, para vocês verem, muitas vezes o mundo, ele não vai mudar o nome das pessoas, e não tem mudado mesmo o nome das pessoas, mas está mudando o perfil delas, está mudando
a personalidade delas, está mudando o caráter delas. É isso que quando o cônjuge é levado lá cativo, o inimigo vai mudar. Quem eles são? Aqui na Bíblia, a alteração do nome desses 4 rapazes hebreus deixa muito claro que quando nós, homens, somos levados cativo, o mundo vai tentar nos mudar quem nós somos. Vão oferecer suas comidas, seus manjares oferecidos a outros deuses, ou seja, aquele cônjuge que está metido na prostituição, esse é o manjar que estão oferecendo a ele. Ele vai encontrar um monte de mulher que vai querer só isso. Aquele cônjuge que foi levado cativo nas drogas, ele só vai se associar com outras pessoas que vão dar drogas para eles, vão se afastar daqueles que rejeitam esse tipo de comportamento. Aquela esposa que antes rejeitava a vida baladeira das amigas lá da infância, da escola, ela só vai se associar com essas mulheres. Só vai se associar com elas. Por quê? Porque eles são o que aprovam esse comportamento. Então, eles vão se esbanjar desses manjares, dessas mesas, né? Como diz aqui na palavra do Senhor, das finas iguarias da mesa real, do vinho que o próprio rei bebia, ou seja, qual é o vinho que o próprio rei bebia? Qual é a comida que o próprio rei bebia? Vamos falar um espírito de prostituição. É isso que vai oferecer para o teu marido, para a tua esposa. Irmãos, essa luta espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente precisa, nós, né, sermos santificados, nos reconciliar primeiro com o nosso Deus, para que a nossa oração pelo nosso cônjuge possa ser atendida. Porque a luta, ela não é brincadeira. Deus, ele não está em braço de força, de queda lá com os demônios, com Satanás. Lembra que tudo isso é criação do Senhor. Eles caíram, mas tudo foi criação do Senhor. E assim como Deus criou, ele pode eliminar. Somos nós que temos que ganhar novamente essa confiança do Senhor, ou novamente, ou ganhar, né, de uma vez por todas essa confiança no Senhor e viver realmente uma vida reta para nossa salvação, porque a palavra ela deixa clara, né, que a gente precisa primeiro nos consertar, a gente primeiro precisa entrar no caminho da salvação para depois interceder por outros. Lá no livro de Josué 24, se eu não me engano, diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que esse é o desejo do teu coração? Ou você só está buscando hoje um Deus que restaura casamento? Ou você está buscando um Deus que vai ser realmente alguém na sua vida a ponto de você servi-lo e ser instrumento dentro da sua casa para que os demais conheçam a esse Deus? Pensa direitinho, meus irmãos, e toma a decisão de amar ao Senhor sobre todas as coisas e que Ele vai agir na sua vida, na sua casa, na sua família, transformando, limpando toda a Babilônia dos seus. Ele tem poder. Lê lá o livro de Oséias que vocês vão ver, irmãos, como o Senhor, quando a gente está preparado para receber, Ele vai entrar na vida do cônjuge e vai levá-lo ao deserto também e vai limpar esse mundo, esse Egito, essa Babilônia que entrou na vida dele ou dela e vai trazer para vocês. Vai trazer. Limpinho, redondinho, preparado para viver um novo casamento. Não é um casamento, não é continuar o antigo, não. É fazer uma nova história mesmo, porque a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo e que as coisas velhas já se passaram. Amém? Que Deus abençoe muito a vida, o casamento, a família, os filhos de vocês e o dia de vocês. Em nome do Senhor Jesus.